Palhetas. Distribuição Sinapse. Um quadro em julgamento. Galeria da Academia, Veneza. A Ceia na Casa de Levi, 1573. De Paolo Cagliari, dito Veronese, Verona 1528, Veneza 1588. A Ceia na Casa de Levi, que ocupa uma parede inteira da Galeria da Academia em Veneza, foi pintada por Veronese entre 1571 e 1573. Quadro de grande tamanho, medindo 13,10 metros por 5,55 metros, muito equilibrado, obedece a normas de composição clássica em sua estrutura. Todos os personagens estão reunidos no terço inferior de um retângulo de comprimento incomum. Os arcos de uma galeria aberta para o exterior dividem a cena em 3 partes. Os capitéis, as colunas, os edifícios são inspirados em Andrea Palladio, o arquiteto que na época remodelava Veneza inspirando-se na antiguidade. As escadas, com balaustrada, intensificam a simetria e acentuam o efeito da perspectiva. Os pontos de fuga das perspectivas convergem na figura do Cristo, que fica no centro da mesa. Cristo é ladeado por São João, São Pedro e outros apóstolos. Em frente a eles, Judas e Levi ocupam posições simétricas em relação ao centro da mesa. Sob a arcada da esquerda, vários apóstolos estão rodeados por um grupo de serviçais, que servem vinho, passam pratos ou trazem as travessas à mesa. Sob a arcada da direita, o restante do banquete, mais apóstolos, pajens, servos e soldados. Entre as cenas principais, em frente às colunas, 2 personagens importantes. À direita, o chefe de mesa ou o cozinheiro em traje matizado. À esquerda, um personagem em traje verde, talvez um autorretrato de Veronese. Todos os grupos são ligados entre si pelo gesto ou pelo olhar. Personagens se juntam a outros personagens. As cenas secundárias se encaixam na cena principal. Apesar da profusão de personagens, toda a composição mostra que se trata da última ceia, a última refeição de Cristo com seus discípulos, um dos episódios do Novo Testamento mais representados pelos pintores. Veronese já havia se tornado célebre por pintar outros banquetes como as bodas de Caná, Le Repas chez Simon ou a ceia de São Gregório.
Geralmente, estas telas eram encomendadas por ordens religiosas para decorar o refeitório dos conventos. Durante a refeição, os monges tinham à vista uma lembrança do sacramento da Eucaristia. Os formatos de cada tela eram determinados pela arquitetura dos locais aos quais as telas eram destinadas. Veronese pintou as bodas de Caná para o mosteiro beneditino de San Giorgio Maggiore em 1563. O quadro, atualmente no Museu do Louvre, foi por muito tempo o orgulho do mosteiro. Do mesmo modo, Veronese pintou esse quadro para substituir outro de Tiziano, destruído em 1571, em um incêndio do refeitório do convento dominicano de São João e São Paulo, convento que atualmente foi incorporado ao prédio do Hospital de Veneza. Segundo a história, os soldados abrigados pelo convento, talvez durante uma farra, teriam ateado fogo ao refeitório, que foi completamente destruído. Um monge, o irmão Andrea de Boni, aqui representado, reuniu diversos donativos e encomendou a Veronese um novo quadro. A quantia era modesta, apenas o preço de um retrato, mas o pintor aceitou. As ceias evangélicas obedeciam até então a um modelo muito sóbrio que havia sido codificado por Leonardo da Vinci em Milão. O momento escolhido foi aquele no qual Cristo declara: "Um de vós me trairá." Muitos apóstolos exprimem seu espanto. O próprio Judas recua. Veronese transforma completamente o espaço e o espírito da Santa Ceia. Dos 15 personagens principais, ele passa a 50. Ele retrata um grande banquete veneziano em que reúne personagens ricamente vestidos e festivos. Ele conclui o quadro e o entrega ao convento dos dominicanos em 20 de abril de 1573. 3 meses mais tarde, ele é intimado pelo Tribunal da Inquisição. Convocado pelo Santo Ofício perante o Tribunal Sagrado, o mestre Paolo Cagliari Veronese, que vivia na paróquia de San Samuele, interrogado sobre seu nome e sobrenome, confirmou. Sobre sua profissão, respondeu: "Eu sou pintor e faço figuras." "E o senhor tem conhecimento dos motivos pelos quais foi intimado?" "Não, senhor." "Nem imagina quais sejam essas razões?" "O prior do convento de São João e São Paulo disse que esteve aqui e que vossas ilustríssimas senhorias o haviam incumbido de mandar que eu colocasse no quadro a figura de uma Madalena em vez de um cachorro. Eu respondi que teria o maior prazer em fazer tudo o que fosse necessário em nome de minha honra e da honra do quadro, mas que eu não compreendia o que a figura de Madalena teria a ver com a cena." Nesta Santa Ceia que o senhor pintou para o São João e São Paulo, o que representa aquele personagem que tem sangue saindo pelo nariz? É um servo e um acidente qualquer o fez sangrar pelo nariz. O que nos diz dessas pessoas armadas e vestidas à moda alemã portando alabardas? Será necessário que eu diga cerca de 20 palavras. Pois diga. Nós, pintores, nos apropriamos de uma licença que pertence aos poetas e loucos, e eu pintei esses alabardeiros, um bebendo e outro comendo embaixo de uma escada, prontos, aliás, a dar conta do seu serviço, porque me pareceu conveniente e possível que o senhor da casa, rico e magnífico, segundo o que me disseram, tivesse tais servos. Ele está vestido como um bufão, com um papagaio no braço. Qual a sua intenção ao representá-lo neste quadro? Como um enfeite, como se usa. E quem são esses que se encontram à mesa de Nosso Senhor? Os 12 apóstolos. O que faz São Pedro, que é o primeiro? Ele fatia o cordeiro para passá-lo a outra parte da mesa. E o que está ao lado dele? Segura a travessa para receber o que São Pedro vai lhe dar. E o que faz o que vem a seguir? Ele palita os dentes com um garfinho. Quem são, na verdade, as pessoas que o senhor retratou nesta Santa Ceia? Eu acredito que só o Cristo e seus apóstolos, mas quando me sobra espaço em um quadro, eu o adorno com personagens que me vêm à cabeça. Parece-lhe apropriado representar bufões, alemães bêbados, armas, anões e outras indecências na última ceia do Nosso Senhor? Não.
Então por que o senhor os pintou? Segundo o que vejo, essas pessoas estão fora do local onde ocorria a Santa Ceia. O senhor não sabe que na Alemanha e outros locais infestados de heresia, eles têm o costume, com suas pinturas cheias de tolices, de aviltar e ridicularizar os conceitos da Santa Igreja Católica para ensinar a falsa doutrina aos ignorantes ou desprovidos de bom senso? Eu admito que seja errado, mas volto a repetir o que disse antes. Para mim, é um dever seguir os exemplos dados pelos mais velhos. Eu não havia levado tantas coisas em consideração. Estava longe de imaginar tal confusão, tanto que coloquei esses bufões fora do local onde se encontra o nosso Senhor. Tais coisas ditas, os juízes decidiram que Paolo seria obrigado a corrigir e modificar seu quadro em um período de 3 meses, a contar da data da reprimenda, conforme arbítrio e decisão do tribunal eclesiástico, todas as custas ao cargo de Paolo. Mas Veronese não corrigiria nada. Ele acrescentou negligentemente uma dupla inscrição. Ele encontrou uma pequena passagem do Evangelho de São Lucas que dizia: deu-lhe então Levi um lauto banquete em sua casa. Lucas, capítulo 5. Simão se tornou Levi, e a última ceia se tornou a ceia na casa de Levi. Estranho julgamento. Em primeiro lugar, porque a Inquisição se opôs a um pintor cuja celebridade já era imensa. Em segundo, porque a Inquisição romana tinha pouco poder em Veneza, onde ela só podia se reunir na presença de representantes do governo civil. O julgamento não foi divulgado, sendo rapidamente esquecido. E a carreira de Veronese continuou sem qualquer problema político ou religioso. Estranho quadro também. Ele trata de uma representação do mistério da Eucaristia. O pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue, estão presentes em toda a parte. Mas o alabardeiro que bebe o vinho na escada da direita é simétrico ao servo com o nariz sangrando na escada da esquerda. É o personagem de verde, que talvez seja o próprio Veronese, que mostra o pão e o vinho, e não Cristo. Os pratos colocados acima das cabeças lembram auréolas. E até o papagaio presente em uma cena religiosa em que Veronese pintaria a tradicional pomba do Espírito Santo. Não se conhecem imagens dos ateliês de pintura do Renascimento. Eles deviam ser repletos de material para pintura e também objetos dos mais diversos utilizados como modelos. As cores dos pintores no final do século XVI eram sobretudo pigmentos minerais, pedras extraídas de minas ou pedreiras e trituradas em moinhos ou com pilões. Assim, a paleta de Veronese devia ser limitada a uma dúzia de minerais de base simples. O pigmento mais comum é o branco de cerusa, um carbonato de chumbo utilizado quase sempre em misturas com outros pigmentos. O pigmento vermelho comum, a hematita, um óxido de ferro que intervém na composição dos vermelhos mais firmes. Outro vermelho, o cinabre, um sulfeto de mercúrio de tom vermelho vivo, utilizado em mistura para a cor da pele ou trajes. Os vermelhos alaranjados eram obtidos com o zarcão, um óxido de chumbo, ou com o realgar, um sulfeto de arsênico. O ouro pigmento, literalmente pigmento de ouro, é um sulfeto de arsênico utilizado para os reflexos das roupas amarelas. O litargírio, um óxido de chumbo, é o amarelo claro mais abundante na paleta de Veronese. A azurita, um carbonato de cobre, fornece um azul denso, utilizado puro ou misturado com o branco de cerusa. O lápis lazuli, uma pedra preciosa, fornece o azul ultramar. Raríssima na ceia na casa de Levi, um quadro barato. Esta cor extremamente cara existe em grande quantidade em O Casamento Místico de Santa Catarina. A malaquita, um carbonato de cobre, é utilizada por Veronese em forma de um pó composto de vários grãos, mais ou menos finos, para obter diversos tons de verde. Este pigmento é a origem do famoso verde Veronese.
Veronese utilizava também diversos pigmentos comuns que ele misturava: laca vermelha, laca violeta, ocre castanho avermelhado e ocre castanho amarelado. Todas as cores, todas as texturas, todos os efeitos de luz eram obtidos pela simples mistura destes pigmentos básicos. Dado o seu tamanho incomum, a ceia na casa de Levi teve de ser montada em um grande número de pedaços de linho. Veronese fazia diversos croquis preliminares. Na maior parte do tempo, eles conduziam a um desenho do posicionamento geral das estruturas e personagens que o pintor retrataria na tela a seguir por um sistema de quadrículos. Atualmente, conhecemos os esboços do quadro A Ceia na Casa de Levi. Mas embaixo das camadas de tinta, distinguem-se, graças à fotografia em infravermelho, os quadrículos de posicionamento e o desenho. O pano de linho era, a princípio, revestido de gesso, uma mistura de cola animal e gipsita fina, até a obtenção de uma superfície uniforme. O desenho era transferido com carvão ou com a ponta de um pincel molhado em ocre castanho. As cores eram preparadas com óleo de linhaça. Sua colocação se fazia à meia tinta desde a primeira camada. Os personagens eram pintados em duas etapas, uma camada clara que preenchia o modelo e uma mais escura para as sombras. As diversas formas de claro e escuro eram obtidas na variação das proporções entre os pigmentos claros e os escuros. Mas Veronese não utilizava o preto. E em toda a composição, os toques claros modulavam os reflexos da luz. A análise ao raio-x mostra que este personagem, inspirado no busto do imperador romano Vitélio, foi inteiramente posicionado desde as primeiras pinceladas. A pequena espessura da camada e a técnica pictórica de Veronese são bem evidenciadas pela análise de amostras microscópicas. O reflexo no ombro do alabardeiro da esquerda. Leves toques de branco de cerusa sobre o fundo de azurita. Da esquerda para a direita, o preparado branco de gipsita e cola, grãos de azurita misturados com um pouco de laca vermelha e traços de branco de cerusa misturados aos de azurita. No casaco do personagem de verde, da esquerda para a direita, traços castanhos do desenho original, grãos de malaquita verde com alguns traços de azurita e uma leve pincelada de litargírio amarelo. Na camisa de riscas vermelhas do servo negro que sobe a escada. Por cima do preparado de gesso, uma camada de branco de cerusa e uma fina camada de cinabre e laca vermelha, onde podemos distinguir grãos de negro de carbono e azurita. A análise na reflectografia em infravermelho mostra que um personagem que se encontrava na frente de Levi foi coberto. Talvez um pajem eliminado por Veronese a fim de reequilibrar o centro do quadro. Talvez devido à retirada do pajem, a posição da cabeça de Levi foi ligeiramente modificada. Vemos ainda os traços embaixo do fundo azul pálido. Os arrependimentos são pouquíssimos, alguns retoques em relação à posição dos personagens ou ainda às perspectivas das construções e das colunas. Veronese adora saturar o espaço de personagens e criar grupos de contraste. Atrás do perfil regular de Levi, ele cria um perfil de nariz pequeno e achatado. Atrás do triste Judas, um semblante suave ao estilo de Leonardo da Vinci. Atrás do pálido cozinheiro, um rosto africano. O negro atrai o branco como um gato atrai um cachorro.
Encontra-se esse sistema de contrastes no tratamento da cor. O céu e as estruturas do fundo são representados com cores frias. Ao contrário, as estruturas do proscênio são representadas com cores quentes. Este procedimento acentua a ilusão de profundidade dada pela perspectiva. De longe, o quadro aparenta um tom uniforme bastante neutro, pouco contrastado e de uma homogeneidade notável. Mas quando nos aproximamos, os detalhes e as cores vivas evidenciam-se e tem-se então uma impressão de grande diversidade. No entanto, as tintas de A Ceia na Casa de Levi são bastante simples. Todos os tons são obtidos através de degradês das cores de base. E os componentes coloridos se equilibram em todo o quadro. Por exemplo, na área da balaustrada, uma gama de vermelhos e uma gama de amarelos fazem contraponto a uma gama de cinzas. Com pouquíssimas cores de base, foi obtida uma grande variedade de efeitos coloridos. Mas o que torna o sistema cromático de Veronese ainda mais notável é o contraste de cores complementares. Os dois verdes do casaco do personagem principal se opõem exatamente aos dois rosas do negro. Às vezes, o sistema é ainda mais complexo. O azul do traje de São Pedro fica entre o amarelo vivo do personagem em pé e o vermelho de Levi. Contudo, se as duas últimas cores estivessem misturadas, teríamos um laranja, que é complementar do azul. As cores de toda a área central são ligadas entre si e distribuídas de um modo muito rigoroso, a fim de obter a maior luminosidade. O quadro, atualmente na Galeria da Academia, permaneceu durante muito tempo no refeitório de São João e São Paulo. Em 1697, novamente um incêndio devasta o convento. Conta-se que um monge teria cortado a tela em 3, conseguindo salvá-la ao retirá-la pela janela. Restaurado, o quadro ainda está ali, no fundo, na época de uma recepção ao Papa em Veneza, pintada por Guardi em 1786. Confiscado pelo exército napoleônico, o quadro A Ceia na Casa de Levi passa 15 anos no Museu do Louvre. Devolvido à Itália com a queda do Império, ele é colocado no antigo Convento da Caridade, transformado na Galeria Museu da Academia para receber as obras dos pintores venezianos. Na época, acrescentaram ao quadro de Veronese uma cornicha que parece prolongar as estruturas pintadas. A partir de 1980, a restauração da tela foi feita em San Gregório, uma igreja gótica de Veneza transformada em ateliê de restauração de objetos de arte. Os antigos mástiques que uniam as 3 grandes partes da tela foram retirados. Os rasgos foram reparados. No século XIX, os restauradores acharam por bem repintar áreas inteiras do quadro, transformando completamente as cores e suas relações. O céu, em particular, foi repintado com pigmentos modernos como o azul da Prússia e recebeu um tom rosa. Do mesmo modo, os trajes e os rostos dos personagens ganharam tons atuais. A isto, acrescenta-se a oxidação de camadas sucessivas de verniz. As limpezas feitas durante a campanha de restauração permitiram a reconstituição de um céu mais próximo do original. E em toda a superfície da tela, as cores de Veronese recuperaram sua pureza.
Após tais operações, os 3 painéis foram montados e colados em uma tela de sustentação. Eis os intervalos entre as partes devido aos danos sofridos pela tela no século XVIII, depois do seu corte e do seu reajuste aproximado. 8 centímetros à esquerda e 5 à direita. As partes que faltavam puderam ser repintadas com base nas cópias e gravuras do quadro feitas antes do incêndio. Por exemplo, nesta fotografia com pouca luz, nota-se que as 2 bordas da tela foram grosseiramente reajustadas e que o braço do cozinheiro foi reduzido. O novo afastamento dos painéis restitui a proporção exata. Assim como a sutura da esquerda que passava pelo bufão. Os restauradores anteriores haviam recriado a cabeça do pássaro utilizando o colo do personagem. A última restauração devolveu à cena o seu aspecto original. As bordas do quadro também foram recuperadas. Por falta de espaço no museu, tiveram de ser pregueadas próximo à moldura, 9 centímetros à direita e 8 à esquerda. Durante muito tempo, viu-se a ceia na casa de Levi reduzida, amarelada, opaca e com cores adulteradas. Hoje é possível ver o quadro tal como foi pintado por Veronese. Para o público em geral, Veronese é sobretudo um nome comum. O nome de uma cor, aliás, muito mal definida. Talvez tenham esquecido a influência decisiva que o pintor exerceu sobre a sensibilidade moderna à cor, através de Tiepolo, Fragonard, Delacroix ou Renoir. A vida do homem é mal conhecida, mas a obra está presente, enorme. Os afrescos da Vila Barbaro, em Mazères, perto de Treviso, onde Veronese usou o trompe-l'œil e onde criou com 3 séculos de antecedência a pintura impressionista. As pinturas da igreja de San Sebastiano, que o pintor passou a vida a decorar e onde ele está enterrado. As pinturas do Palácio dos Doges, onde ele decorou vários salões em diversas etapas de sua carreira. Enfim, inúmeras telas que os colecionadores europeus disputam a preço de ouro desde o século XVII. No cerne desta rica produção, a ceia na casa de Levi permanece enigmática. O que Judas está olhando? O que Levi está olhando? Em que pensa São Pedro? O que este personagem de verde, que seria Veronese, poderia estar dizendo? Um reflexo, apesar de tudo, é só um traço de branco sobre um fundo colorido. Quer dizer que toda arte é ilusão, e até uma ilusão da ilusão. Ou ainda que o verdadeiro dono da casa não é aquele que pensamos. No fim do Renascimento, Cristo ocupa o centro do quadro segundo um princípio clássico. Mas aqui ele passa ao último plano, e é o pintor em pessoa que ocupa o primeiro plano da cena. Versão brasileira Audio News.